Bom dia, galera do canal JMP Sport. Estamos aqui para entrevista com mais um monstro do futebol amador de São Julião, o grande Tenor Brito. Bom dia, Tenor. Bom dia, Joniel. Bom dia, amigo do JMP Sport. É um prazer fazer parte dessa galeria das pessoas que gostam de futebol em nosso município. Vai aí, galera, siga o nosso canal, você se inscreva para você conhecer um pouco da história do futebol são-juliauense. É isso aí, Tenor. A gente iniciou esse quadro aí, fazendo essas entrevistas, contando histórias. Estamos passando por um momento difícil, essa epidemia desse coronavírus. E o pessoal abraçou a iniciativa e estão pedindo muitas entrevistas. E é um prazer imenso para o canal entrevistar o grande Tenor. Tenor, eu queria que você contasse um pouco de como você fundou o Juventude, como foi que tudo começou, quem eram os amigos que estavam juntos e como deu a iniciativa de criar o Juventude Futebol Clube. Assim, Daniel, na época eu atuava como árbitro e também na comissão técnica da seleção de São Julião. E a gente via que a criançada, a juventude de 15 a 18 anos, não tinha a oportunidade de participar de um torneio, de participar de um campeonato por causa da idade e por causa dos patrocínios, do incentivo, do apoio. Então eu tive a ideia de juntar, conversar com os meninos da idade na época e formar um time. Na época a gente não tinha uniforme. Pediu o prefeito da época, que era o Dr. Aloysio Luiz, em 95, ele se prontificou, nos patrocinou o uniforme e a gente convidou uns amigos, Ronel, que eu tenho até a listinha aqui da primeira formação do Juventude. Isso aí. A primeira formação do Juventude tem os goleiros Pipi, o Deni, tinha o José, que até hoje está com a gente, o Aglailton, o Edmilson, o Vasco que está com a gente ainda, o Tony de Braz, o Luiz Preto, o Maurício, o Rocinaldo, o Francisco Gabriel Memória, o Ismael Lima, o Geimar Souza, o Joaquim Neto do Mandacaru, o Lúcio do Mandacaru, o Rubens, filho do Mundinho, irmão do Renato, era um craque, o Eros Lima, que hoje mexe no ramo de filmagem de vaquejada, e o nosso amigo Paulo da Anália. E nisso a gente formou um time, participamos do torneio, os meninos com 14, 15 até 18 anos, fomos campeão desse torneio, e aí deu mais uma motivação a eles para a gente participar do campeonato vindouro. No ano seguinte, em 1995, no campeonato seguinte, que a gente formou o time e chegamos na liga, mas a liga alegou que já tínhamos 8 times e não tinha vaga para time de moleque, que o menino era muito novo, ia se machucar e aquele negócio. Então ficou para o próximo ano a gente participar do campeonato de 96. Chegando em 96, a liga mais uma vez alegou que já tinha os 8 times. Mas como uma das vagas era do Cansanção e o Cansanção não tinha a quantidade de jogadores para participar do campeonato, os irmãos Ribeiro Rocha, que é o Rocílio, o Rocivaldo e o Rocinaldo, convidaram os outros meninos do Cansanção, que era o Bega, e os 4 filhos do Galdino, o Gonçalo, o Zé Galdino, o Izinho e os 4 do filho do Galdino, né? Então que o pequeno também, mais o Bega, e juntou a turma do Cansanção e veio somar com o Juventude. Participamos do primeiro campeonato em 1996, um time de jovens, de menino mesmo, 16, 17, até o mais velho tinha 20 anos, que eram os goleiros no caso. Para reforçar, trouxemos o Mano, que era o goleiro do CEP, trouxemos o de Franco, de Piso, com a ajuda também do Elias na época, que trouxe o de Franco e Piso, e participamos do campeonato. Chegamos à semifinal, perdemos para o Alto, que era o melhor time da época, na semifinal, com o gol do Gildivan, no último minuto de jogo. Assim, perdendo, ficamos fora da final. No ano seguinte, formamos um time bem mais forte, em 97, continuou o menino do Cansanção, os irmãos Ribeiro Rocha, convidamos mais outros amigos, entramos no campeonato de 97 e podia trazer 3 jogadores fora. Assim, trouxemos 3 jogadores fora, 3 profissionais da época do CEP e reforçamos bastante a equipe. No decorrer do campeonato, criaram mais 2 vagas, foi a 5 jogadores fora. Então nessa época a gente trouxe 5 jogadores do CEP e o Alto, que era o melhor time da região, trouxe os outros 5 do CEP. Então o campeonato municipal de 97, o time do CEP completo estava jogando o campeonato municipal. Então chegamos à semifinal, passamos, fomos para a final nessa época era 2 jogos, pegamos o Alto na primeira partida da final, perdemos de 1 a 0 com o gol de Almeida, um menino do Alegrete, um craque. E fomos para o segundo jogo precisando ganhar de qualquer placar para levar para os pênaltis. Ganhamos de 1 a 0 com o gol do José, fomos para os pênaltis, o Marcos defendeu 2 cobranças e sagramos o campeão. Que esse, Joniel, até hoje eu considero o título mais importante. Por quê? Porque foi o primeiro, com muita luta, até a gente conseguir entrar e participar do campeonato. A gente entrou, participou
E é um título inesquecível, por ser a maioria jovem e por ter tantos profissionais no elenco. É isso aí, Tenor. Tenor contando um pouco da história do Juventude, são 25 anos de história, não é brincadeira, 25 anos na vida. O Marcos citou, Tenor, esse título também na entrevista dele como o título, um dos mais importantes da carreira dele, junto com o da seleção, lá em Campos Sales e Pionone. Tenor, já são 25 anos de história, passaram vários craques do Piauí pelo seu time, profissionais que jogavam em qualquer time do Brasil. Tenor, a gente sabe que nessa vida de futebol amador as coisas são difíceis, muita dificuldade, a gente não tem lucro para manter um time treinando direto, tudo é dependente dos jogadores ajudar da gente. Você já pensou, Tenor, alguma vez em desistir? Já, a gente pensa quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente sabe que é bem feito, a gente traz jogador de fora, corre, como diz o ditado popular, a gente tira da boca dos filhos da gente para ajudar no futebol. O patrocínio hoje é difícil, a gente consegue, até os próprios jogadores ajudam para trazer jogador de fora, que não sai barato. Alguns amigos ajudam também, esses amigos que têm a condição financeira melhor nos ajudam, mas a gente pensa em desistir quando a gente convida um jogador que joga com a gente, não vai, chega atrasado, diz que não pode, que está machucado, sentar. Quando a gente traz um jogador de fora que não desenvolve o futebol que a gente espera, porque ele esperava mais dele, ele não desenvolveu, aí começa a sair as críticas. Nesse momento a gente pensa em desistir, mas é só no momento que a gente está com a cabeça quente. Depois, quando a gente senta aqui e esfria a cabeça, a gente só pensa em melhorar, no próximo ano trazer jogador melhor, renovar o elenco e tocar a bola para frente. É isso aí, Tenor. Tenor, um grande incentivador do esporte, tive o prazer de trabalhar com o grande Tenor em 2001, na Sub-18, onde São Julião montou um time. Naquela época a Copa JVC, Tenor, e a gente ficou na semifinal para Itainó. Fala um pouco, Tenor, como foi o convite para São Julião, como foi que chegou até São Julião ser convidado para participar daquela Copa, Tenor? A Copa JVC era o Campeonato Piauiense Sub-18. Era patrocinado por ex-senador João Vicente Claudino, e ele com amizade com o Carlão, e o Carlão disse que aqui tinha uma meninada que merecia participar do campeonato. Aí ele falou com o Carlão entrou em contato com a gente e a gente se inscreveu. A gente ganhou todos os jogos aqui dentro de casa. Quando chegou na semifinal, que era 2 jogos, a gente tinha um mando de campo dentro de casa, jogamos com Itainópolis aqui, deu um problema por conta de torcida e arbitragem, cancelaram o jogo e transferiram o jogo para Picos. Para Picos, um campo que os meninos não conheciam, que a gente nunca tinha treinado. Apesar do time da gente ser muito bom, chegamos lá, empatamos com ele no tempo normal, fomos para a prorrogação e perdemos de 1-0 na prorrogação. Mas assim já ficou na história, São Julião participar do campeonato Sub-18 a nível de estado e já chegaram à semifinal. Isso aí, Tenor, fazia parte daquele time, um grande time. Naquela época uma safra de jogadores que muito bons, aproveitavam muita gente boa naquele tempo. Tenor, a gente sabe que hoje em dia os apoios já estão meio pouco. Naquela época, São Julião, seleção de São Julião, na época que você citou o Dr. Aloysio Luiz, o apoio era grande, era maior, jogou até contra o campeão estadual, o River, e onde na época São Julião ganhou do campeão estadual de 3-2. Você recorda um pouco daquela época, Tenor? Você chegou a ver o jogo? Recorda, só complementando a Sub-18, e a Sub-18, Juniel, serviu de base para a gente formar a Sub-20 e ser campeão invicto em Campos Sales contra um time que era treinado por um profissional. Jogamos em Campos Sales com a Sub-20, fomos campeões invictos e na final fomos para a final com um time treinado por Neto Simpliano, que era um treinador profissional do Pernambuco. E fica na história e fica marcado. Quanto ao jogo do River, eu fazia parte da comissão técnica dessa época, junto com o Zé Valdo, junto com o meu tio Esteu, junto com o de Assis, né, da época. E o time era campeão piauiense, ia participar da Copa Nordeste do River, ele estava treinando, estava bem treinado, vieram para São Julião e a gente ficou de dar atenção tanto a seleção como o River. E na pré-eleição do River, o treinador olhou e disse: num campo desse, com um time desse, nós vamos fazer 3 ou 4 gols e parar. Vamos botar o time reserva e vamos só treinar, que a gente tem jogo pela Copa do Nordeste, que era em dezembro, dia 18 de dezembro, eles iam jogar em janeiro e estrear na Copa Nordeste. Então começou, o River nos primeiros minutos fez um gol,
São Julião empatou, o River fez 2-1, aí São Julião empatou e virou. E botou o River no bolso no segundo tempo. Por pouco não saiu uma goleada. Apesar de ser um time profissional, ter um preparo físico excelente, mas São Julião estava no melhor auge. Ainda trouxe o Almeida, que era do Alegrete, trouxe 2 amigos de Pix para reforçar o time de São Julião, já tinha uma experiência mais no profissionalismo. E São Julião sempre foi falado por essa feita, tanto da Sub-18 campeão em Campos Sales invicto, como também ganhar do time profissional do River, que na época foi manchete em todos os jornais escritos, da televisão, do rádio, dizendo que o River tinha perdido, mas tinha perdido o melhor futebol amador do Piauí. Então o São Julião já teve esse título de ser um dos melhores do futebol amador do Piauí. Com certeza, Tenor. Eu era criança, me recordo bem, estava no campo e assistia esse jogo. O River era um timaço na época, só que São Julião naquela época tinha uma seleção que, é como eu falo para o menino, podia colocar em qualquer campeonato piauiense que não fazia vergonha. E além disso, junto à comissão técnica, junto com o Zé Valdo, a comissão técnica todinha, tinha um preparo. Os jogadores passaram praticamente uns 3 meses correndo, fazendo física, nadando no açude, treinando com bola, que é o que faz o diferencial todo, entendeu? E voltando um pouco a Campos Sales, entendeu? Na Sub-20, naquela época eu não fiz parte daquela seleção, mas eu me recordo um jogo que São Julião, para classificar, teria que ganhar o jogo de 7-0. E São Julião foi lá e ganhou de 10. Foi na principal. Foi na principal? Foi na principal, no ano antes da Sub-18, que eles fizeram uma maracutaia, que no futebol, infelizmente, ainda tem isso. Positivo. Um time lá só classificava, se ganhasse de 10 de outro, abriu as pernas para o outro ganhar, e obrigou São Julião a ganhar de no mínimo 7 gols de diferença, e São Julião foi lá e ganhou de 10. Positivo, Tenor. Tenor, é 25 anos de história, Juventude jogou os maiores craques do Piauí praticamente, muitos profissionais. Tem uma escalação, Tenor, que você considera como se fosse a melhor formação do Juventude nesses 25 anos? Mais uma vez eu volto a 97, Janiel. 2010 foi um ano também muito bom, a gente tinha 5 profissionais. Era 5 jogadores. Foi em 2097 e voltou a ser 5 em 2010. A gente fez um ótimo jogo e perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis. Eu volto a 97 e na época nós tínhamos, o goleiro era o Marcão, estava no CEP, não ficou porque não quis. A zaga era o Ferrinho Tonton, era do CEP, a zaga titular, a melhor zaga do Piauí na época. Tinha os 2 volantes que eram de Franco e Mauro, que era os melhores volantes. E já deixando aqui esse espaço para dizer que foi o melhor jogador que eu acho, na minha opinião, que jogou no Juventude profissional, foi o Manuel de Franco Neto. Na época ele tinha feito uns testes no Vasco, tinha ficado lá, tinha feito os amistosos contra o Kashima Antlers do Japão e vinha de um preparo físico excelente. Estava no CEP, era considerado o melhor da Sociedade Esportiva de Pix, e nessa época poucos tinham jogadores de fora. Não é como hoje que para montar o CEP tem 1 ou 2 de Pix e 20 de fora. Antigamente era diferente, era 20 de Pix e 2 de fora. Então eu acho que a melhor formação em termos de nome, em termos de elenco, foi a de 97. Beleza, Tenor. Tenor, Manuel de Franco, grande craque, vi jogar também, cracaço. E inclusive ele viu a entrevista do Marcão e do Carlinhos, as que nós já fizemos, do Cicim, e entrou em contato comigo e vai dar uma entrevista para o nosso canal em breve. Fé em Deus, tá doido para vir visitar São Julião, dar uma volta, sente muita saudade. E em breve a gente vai estar entrevistando o grande craque de Franco. Tenor, a gente sabe que é muita história, Juventude, 25 anos, 12 títulos, não é brincadeira, duodeca, 12 títulos de campeão municipal de São Julião. E não só no municipal, você já foi campeão no salão, já foi campeão Fut7, e sempre que tem campeonato o Juventude está participando. A gente sabe também, Tenor, que você participou e comandou a escolinha Zico 10. Conta um pouco para nós como foi esse projeto, quem lhe fez o convite e quanto tempo durou? Na época, o Zico criou uma escolinha chamada Zico 10 no Brasil inteiro. E em parceria com o governo do estado, na época o governo era o Elton Dias e o prefeito aqui era o Zé Nessi. O convite veio através do Bruno filho do Zé Nessi, que convidou para a gente fazer parte. Aí eu cheguei para ele e disse que não queria aceitar por conta de questões políticas e isso. Ele disse, não, eu estou lhe oferecendo
o cargo aqui de coordenador da Escolinha 510, independentemente de qualquer coisa. Eu estou lhe oferecendo que você é capacitado e eu quero que seja você. E nisso a gente fez a inscrição de 100 jogadores, de 10 a 17 anos. Era 100 jogadores divididos em 4 categorias. Funcionou por 6 meses, mas foi uma excelente aprendizagem para esses meninos. Vinha uniforme, material escolar, a gente acompanhava como eles estavam indo na escola, só participava da escolinha quem fosse bem na escola tivesse tirando a média. E graças a Deus, São Julião foi a única cidade do Piauí e quando terminou os 6 meses de treinamento, de avaliação, e quando vieram avaliar e receber o trabalho, São Julião foi a única cidade que obteve 100% de êxito. Nenhum dos meninos que estavam na escolinha 510 foi reprovado ou tirou uma nota menos do que a média. Então o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso significa que o esporte salva, o esporte é vida, tira os meninos da droga. E para você ter uma ideia, depois que saiu, que acabou a escolinha, morreu um ou foi 2, assim, envolvidos não com droga, mas por não ter um esporte para praticar, num momento de lazer que era de manhã e à tarde. Naquele momento o menino ocupava um tempo ele ia para a escola, o outro tempo ele ia para a escolinha, quem estudava à tarde ia de manhã e quem estudava de manhã ia à tarde. E nisso ocupava o tempo do menino. Então a gente sente muito assim ter acabado esses projetos. O que incentiva a pessoa a jogar futebol é isso, Daniel, principalmente a criança, que é ocupar o espaço e tirar do mundo das drogas, tirar do mundo da violência, que aprenda a respeitar mais o pai, porque tem disciplina, tem que ter disciplina. Você tem que cumprir um calendário, um cronograma de fases, por etapas. A criança aprende a ser disciplinada, aprende a respeitar o pai, aprende a respeitar a mãe. E se não for um craque futuramente, ele vai ser um cidadão com caráter. Com certeza, Zenô, o esporte faz toda a diferença na vida de qualquer jovem, e não só jovem, na vida de qualquer pessoa. A gente está passando por um momento difícil, essa pandemia, mas com fé em Deus a gente vai vencer essa luta contra esse Covid-19 e aí vai servir de exemplo para clareamento de muita gente e apoiar mais, dar mais incentivo ao esporte. A gente tem um celeiro de craque aqui, não aqui, mas como em toda a região. Antenor, 25 anos de história do Juventude, participou de muitos campeonatos e você teve uma passagem também como árbitro. Você fez algum curso profissional, apitou algum jogo profissional? Como começou a sua história de árbitro e você ainda apita jogo ou você encerrou, aposentou? Assim, Júnior, a arbitragem é uma das minhas paixões. O que envolver futebol, eu sou apaixonado. A arbitragem eu atuei de 92 a 2012. Foi 20 anos também participando da arbitragem. Eu tenho 2 cursos. Eu tenho um curso que foi pela Fundesp, no tempo que a gente participou da Copa Fundesp, que era uma Copa Piauí que tinha, dos times amadores, do Piauí inteiro. Era patrocinado pela Fundesp, que era a Fundação do Esporte do Piauí. Fiz uma capacitação pela Fundesp e fiz um curso que foi ministrado pelo Dacildo Mourão e pelo o Aguiar, que é observador da CBF. Ele é um curso reconhecido pela CBF. Foi ministrado por um observador da CBF e um árbitro ex-FIFA, que é o Dacildo Mourão, juntamente com a Prefeitura de Salito e meu amigo CC de Campos Sales, que até hoje atua no ramo da arbitragem. Positivo, Tenor. Tenor, 12 títulos de campeão municipal, aí tem o Fut7 e o futsal. Quantas vezes foi campeão Fut7 e futsal, Tenor? Assim, Júnior, no campo a gente foi campeão 97, 98, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 11, 12, 14 e 18 no campo. Foram 12 títulos no campo. E na época, no tempo passado, tinha o torneio início também, que a gente também foi campeão 5 vezes do torneio início, que reunia num domingo todos os times que participavam do campeonato, o pessoal se enfrentava e saiu campeão do torneio início. Aí a partir dali formava-se a tabela. A gente foi campeão 5 vezes do torneio início, fomos 12 vezes campeões do municipal, fomos campeão 2 vezes no salão e 3 vice, perdendo as 3 por Boca Juniors. Fomos 2 vezes campeão e 3 vice. Fomos campeão no torneio, o primeiro torneio pelo Society do Júnior Sobrinho. Fomos campeão no primeiro torneio. No ano seguinte fez o campeonato, fomos vice-campeão, perdendo do Baixão. Fomos campeão num torneio 510 Abril Society.
fomos campeão de um torneio. Em seguida ele fez o campeonato, a gente foi campeão também do torneio Society. Então são vários times fora do campo gramado, como diz a história do campo que nós temos aqui. Fomos no Salão, fomos no Society e vários torneios, como Cansanção, como a gente participou de um torneio na Lagoinha, que foi até o Rocival que conseguiu um convite na época, que era o Valdinelli, que o Valdemar participar da prefeitura lá. A gente participou de um torneio na Lagoinha também em 2001, e era 4 seleções, e daqui a gente levou o Juventude, na época foi até o Rocival que organizou para a gente levar, levamos para lá e fomos campeão. E isso, Miguel, é uma coisa que nos deixa muito felizes, por saber que a gente participa há 25 anos de um time de amigos, e há 25 anos a gente mantém um ano bom, outro ano mais fraco, mas nunca desistindo. Já teve ano da gente entrar com o time de ser campeão e cair numa semifinal, e teve ano do povo dizer que esse ano a Juventude acaba, e a gente ser campeão no Society, no Salão e no campo, como foi 2018. É um ano muito importante também para a gente foi campeão. Em 2017 a gente não conseguiu classificar para a semifinal, porque a gente fez, o grupo da gente fez 3 times com 6 pontos, e a gente perdeu no saldo de gol por conta de um jogo combinado, que um time tinha que fazer 5 para tirar o Juventude, e o outro time foi lá que era melhor, levou de 5 e a gente ficou fora em 17. E em 18 disse: o Juventude esse ano não forma, não dá o time. A gente formou, jogou o Society, ganhamos, jogamos o Salão, ganhando, e jogamos o campo e ganhamos. Fizemos um belo campeonato. No ano passado, 2019, a gente montou um super time também, um time muito bom. Fomos para a semifinal e perdemos na semifinal para o Real São João nos pênaltis. O jogo foi 1-1 e nos pênaltis a gente perdeu para o Real São João em 2019. E esse ano a gente aguarda que tenha campeonato, se terminar aí, para a gente participar mais uma vez. E voltando só no início, Joniel, quanto ao símbolo do Juventude, que está aqui atrás, na época o Rossir era atleta nosso, que ele é designer, artista plástico. A gente disse: ó, Rossir, eu tenho vontade de fazer um símbolo de Juventude. Ele me disse: não, você me diga as cores do Juventude, é essa que a gente usa, vermelho, verde e branco, e que tem um J. Ele estudou, fez suas pesquisas e montou esse escudo, esse símbolo de Juventude, que é um dos mais bonitos da região. Então a gente deve essa ao Rossir, não só pelo tanto de anos que ele jogou na Juventude, mas ele foi o artista plástico, o design que elaborou e criou o símbolo da Juventude. É isso aí, Tenor. A gente que vive no meio do mundo do futebol amador, que tudo é mais difícil, a gente vê aí, eu sempre parabenizo os meninos aí, como você, como o Glauber, como o Laninho, como o Machinho, Zé Bento, Erivaldo Mandacaru, Everino, esses meninos que mexem com o time e sempre tá colocando o time nos campeonatos, porque não é brincadeira você juntar 15, 18 jogadores para participar do campeonato, porque para o técnico é o mais complicado. O jogador não ganha nada, tem que ser uma amizade, tem que ter. E nessa vida, Tenor, a gente passa por muitos lances, a gente mexe com muita gente. Eu queria, Tenor, que você falasse aqui, porque a pergunta que todo mundo queria que eu fizesse para você: qual foi o jogador que lhe deu menos trabalho e o jogador que lhe deu mais trabalho, Tenor? Assim, menos, Joniel, são vários, porque tem uns que cumprem o que a gente pede direitinho, vem no dia do jogo. Aí eu quero só dar uma ressalva aqui, voltar um pouco atrás, na época do final do Rocivaldo, né, que era uma pessoa que me ajudou muito na época, tanto que a gente juntou com o Cansanção, como até quando ele foi morar com o criador, que ele morreu em 2006, ele ficou com a gente de 96 a 2006, o Rocivaldo. Então a gente tem aquela admiração por ele, que era uma pessoa que ajudava. Na época a gente nem tinha carro, nem tinha moto, ele emprestava carro, emprestava moto para a gente buscar jogador. E é uma coisa que marca muito a história de um time, as pessoas que incentivam, como você falou, no Glauber, no Landinho, no Zé Bento, no Erivaldo Mandacaru, nessa turma aí, no Luizinho que já se foi, no Goro Velho que já se foi. Assim, a gente todo dia estava na prefeitura atrás do uniforme, nós não tínhamos condição. Na época o prefeito Carlão deu uniforme a todo mundo, como nesses últimos 2 anos o doutor João deu para todo mundo, e era o básico do time ter, era o uniforme. E a gente corria atrás e com a boa vontade a gente ia conseguindo, e para isso colocar o time no campeonato. Você falou do jogador, do que deu mais trabalho, do que deu menos trabalho. O que dá menos trabalho é aquele, eu acho que era dito assim, que é aquele
da personalidade mais calma, mais que não gosta de conversa, que a gente pede para estar na hora, tá. E aquele negócio, antes de dizer quem dá mais trabalho, eu quero deixar aqui também o meu agradecimento, parabenizar o jogador que jogou com Juventude, jogava onde precisava, jogou de lateral, de goleiro, de atacante, no society, no campo, no futsal. O Carlinhos foi o melhor jogador que eu conheci, jogador amador que eu vi jogar. E olha que eu já vi muitos jogadores. Hoje em dia, muitas vezes, de fulano joga, um absurdo, é o melhor da região. É o melhor da região no momento, Daniel. Mas na história de São Julião, o melhor jogador que São Julião viu foi Carlos Antônio de Souza, o Carlinhos. Então a gente deixa o agradecimento. Eu até dei uma informação errada a ele, que ele disse que tinha ganhado 6 vezes pelo Juventude, na realidade foi 7. Ele foi campeão 7 vezes pelo Juventude, né? E a gente tem um agradecimento para ele. E é outro também que dá trabalho. Por que dá trabalho? Por conta da personalidade forte, por conta da ideia que ele tem dentro de campo, de dar uma escalação, de dar um incentivo, de dar um jogador às vezes reclama dentro de campo por não fazer o que ele quer, o que ele pensa em fazer, por ser um jogador diferenciado. Às vezes ele pensava que todo mundo que pegava na bola já tinha que fazer do jeito dele, ele já tinha que passar para tocar, pegou, tocou, fez o gol. E aquele negócio, mas era um cara que dava trabalho, como hoje tem o Ricardo também, né? Jogadores de fora tinha o Ferrinho, que dava trabalho, tinha o Vinícius de Padre Marco, que dava trabalho, que a gente estava ligando toda hora. E é o seguinte, mas o Carlinhos tem um diferencial. Às vezes reclamava, às vezes pedia para escalar às vezes chegava atrasado, às vezes chegava de manhã para passar o dia todo aqui em casa, mas tinha um diferencial que quando entrava em campo resolvia. Mesmo dando trabalho, reclamando de alguma coisa, ou reclamando de um companheiro que não tocou uma bola, que deixou de fazer uma jogada que era para ser desse jeito e não foi, mas quando chegava dentro de campo, resolvia a parada. E as qualidades cobrem alguma falha que tem. Sabe? É nesse sentido que eu quero dizer o espírito da coisa. É verdade, o grande Carlinhos. Carlinhos conhecido em toda a região e craque mesmo, que jogar em qualquer time do Brasil fácil. Tenor, nesse quadro aqui, a gente já está chegando já no final, para não prolongar muito. A gente pergunta, Tenor, porque são várias histórias, várias resenhas, vários lances inusitados que acontecem nessa trajetória. E a gente queria que você contasse uma resenha, um lance inusitado, um momento de descontração que aconteceu, que marcou para você, Tenor, com a história do Juventude. Rapaz, em 25 anos são vários, Daniel. Na parte do Juventude tem, na parte de arbitragem tem. Na parte de arbitragem, onde eu estava apitando na semifinal, e eu expulsei um cidadão por ter feito uma falta, o último homem, pênalti, cartão já tinha amarelo, eu já dei o vermelho direto, porque foi uma jogada de gol, ele evitou. E eu expulsei o cidadão e quando eu olhei para trás, o pai dele vinha com uma faca. Entrou dentro de campo com uma faca para me agredir. E o menino gritaram, ó, o homem com a faca. Aí fica aquele negócio, entra. O sargento Amansa, que gosta muito de esporte, com seu pai, aquele negócio, o sargento Amansa já estava próximo, já chegou, já apaziguou o negócio, já tirou o rapaz, já levou para fora. Mas fica, situações que a gente tem que contar, porque dentro do futebol, quando tem coisa boa, tem coisa também que a gente não queria ter passado. E no futebol tem várias, tem uma do Carlinhos, que a gente participou de um campeonato em Fronteiras, era o Juventude, mas representando o Fluminense de Fronteiras, o menino estava viajando, como aqui também às vezes a gente não monta um time bom por conta que o menino viaja por trecho. A gente foi representar o Fluminense em Fronteiras com o Juventude. E teve um jogo que o Carlinhos tinha machucado, os de fora não podiam vir e só deu 10 jogadores. Nisso o Carlinhos ligou para mim e disse, não dá para eu ir não. Eu disse, tá bom, nós vamos com 10, joga com 10, perde e vem para casa. Quando nós chegamos lá, uns 20 minutos depois o Carlinhos chega empurrando a moto. Pegou uma moto emprestada, foi, no caminho acabou a gasolina, chegou empurrando a moto e na volta a gente colocou a moto dele em cima do carro e trouxe. E outra também, que uma vez estava um jogo aqui, o Juventude ganhava pelo empate, era a final era em 2 lances, e aconteceu um lance que, assim, o time em cima da gente, a gente tentando segurar para não sofrer o gol que tiraria o título do Juventude. E eu não me recordo quem, que chutaram a bola fora, e quando eu pedi a bola do time nosso para repor, que o da Liga estava, uma tinha furado e outra estava fora, um dos jogadores do Juventude disse, não, a bola furaram. Não sei quem pegou a bola aqui e deu uma canivetada na bola e furou. No fim do jogo, então, foram
buscar a bola fora do campo, colocaram em jogo novamente e o juiz acabou o jogo. Então a gente estava sofrendo uma pressão naquele momento e com o sumiço dessa bola, talvez tenha nos ajudado na época a segurar o empate e ser campeão, porque no primeiro jogo a gente tinha ganhado de 3-0 e no segundo a gente poderia jogar pelo empate, que na época não tinha saldo de gol. Aí iria para os pênaltis, no caso, o jogo se o outro time fizesse mais um gol. E tem várias histórias, meu. Tem várias histórias de jogador ficar, de jogador perder o uniforme, de jogador chegar para jogar sem a chuteira, sem um leão, sem o uniforme. No ano passado mesmo teve um episódio aqui que nosso amigo foi profissional, jogou no bode de Araripina, o Iago. O Iago chegou atrasado e quando chegou aqui disse, eu cheguei e não trouxe o uniforme não, entendeu? Porque ele tinha levado o uniforme. Aí eu tive que pegar um dos meninos reserva, dar para ele e o outro ficar sem uniforme, porque sempre é a conta certa do uniforme. E tem várias histórias. O futebol, além de ter as histórias engraçadas, a gente arruma muita amizade, Daniel. A gente já participou no tempo de arbitragem, eu apitei em Campos Sales, apitei em Fronteiras, Pionone, Vila Nova, Alegreta, Lagoinha, Moncepó, Francisco Santos, Pico. Como você sabe que a gente trabalha no trecho fora, quando ia trabalhar fora, apitar fora também, eu cheguei a apitar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em Campinas, em Cosmópolis, em Rio Verde, no Goiás, que a gente, como a gente vivia no trecho, a gente vivia fora e também não deixava o esporte de lado. E aquele negócio, tem várias histórias boas para a gente contar sobre o futebol, tanto na arbitragem como no time. E todo canto que a gente anda hoje, a gente conhece uma pessoa, tem um amigo que você pode chamar de amigo, de ir para casa, de precisar dormir, ter onde dormir numa cidade, por conta do futebol. O futebol é isso, é amizade. Aqui a gente considera uma família o time de Juventude. Você já fez parte, você já jogou no Juventude por um ano, você sabe como é a gente, a organização, o time da gente, a gente bota quem joga. Hoje meu filho é titular do Juventude, mas é por mérito dele, não é por conta que ele seja filho do treinador. Com certeza, de novo. Essa vida de boleiro a gente faz muita amizade, a gente conhece muitas pessoas, amigos que a gente leva pro resto da vida, vai levar pro resto da vida. E é muita história, se for contar é um dia inteiro contando. Antenor, o canal JMP Sport agradece muito você ter concedido essa entrevista pra gente. Foi um prazer entrevistar e contar um pouco da sua história, que aqui a gente só está contando um pouco da história. Desde já eu agradeço e foi um prazer entrevistar você e poder levar um pouco da história do Juventude, 25 anos de história do Juventude. Tenor, eu queria que você fizesse suas considerações finais e mandasse uma frase de incentivo, uma mensagem para essa molecada nova que está começando e são os futuros craques de São Julião e da região. Assim, primeiro eu quero agradecer você por me colocar no rol desses desportistas de São Julião e dizer que vocês assinam o canal do Janiel, curta, comente, repasse para os amigos, que uma vez por semana ele vai fazer uma entrevista com um atleta, um treinador, um ex-atleta, um incentivador, um comerciante que apoia o esporte, um prefeito que ajudou o esporte, um amigo. E assim, e o futebol, o que eu deixo de mensagem, Daniel, é assim, que você não desiste dos seus sonhos. Você que é criança, que gosta do futebol, pratica o futebol. Se não gosta do futebol, pratica outro esporte. Mas pratica um esporte, ocupe sua mente, ocupe seu espaço. Se você não for um profissional da área que você escolheu, o esporte que você escolher, mas você vai ser um ser humano melhor, você vai ser um homem de caráter, vai ter respeito para seus pais, futuramente para sua mulher e no futuro com seus filhos. Então quem pratica esporte, quem está no meio do esporte, que pratica uma coisa do bem, que ajuda um irmão, principalmente numa hora dessa, num momento desse de pandemia, ajuda um irmão, se você vê que uma pessoa não tem, ajuda com um prato de comida, ajuda com um quilo de arroz, mas ajuda com qualquer coisa, o importante é se ajudar. O importante não é com quanto você ajudar, o importante é o que você vai ajudar. E para isso conta muito para aquela pessoa que está precisando. Então para o jovem eu deixo esse incentivo, nunca desista dos seus sonhos. E para nós no geral, que bota a mão na consciência, que isso que está acontecendo no mundo hoje é coisa de Deus sim, para que cada um voltar para dentro de si, botar a mão no coração e saber que nós somos vulneráveis, não somos nada, somos mortais, ninguém é melhor que ninguém, e cada um fazendo um pouco, eu acredito que isso aí vai vencer mais rápido, Daniel. E quem ajuda, ajuda duas vezes, que ajuda quem está precisando e ajuda a Deus. É isso aqui, Daniel, eu deixo meu abraço.
meu agradecimento a você, a todos que curtiram, curtam o canal, se inscrevam, repasse para os amigos. Isso aqui é história, isso aqui é futebol, isso aqui é cultura. E um abraço a todos e Deus abençoe. É isso aí foi a entrevista, galera, com o grande Antenor Brito, técnico há 25 anos à frente do Juventude, uma grande história como árbitro, como treinador, como esportista, um amante do futebol, belas palavras, Antenor, a gente vai vencer essa luta contra esse Covid-19. E é o seguinte, Antenor, é como eu falo muitas vezes, seja um incentivador, críticos já tem demais. Vê um jovem, não critique não, incentive ele, dê apoio, que o jovem de hoje pode ser um craque amanhã, pode ser um médico, pode ser um advogado, então vamos incentivar ao invés de criticar. Galera, se inscreve no canal, vão lá, se inscreve no canal, curta as entrevistas, a gente está trazendo entrevistas com o pessoal de São Julião, mas futuramente vai ter craques da região também, o pessoal abraçou nossa ideia, contando história, e é isso aí, galera, tamo junto, um abraço.